Olá a todos, bem-vindos a mais um conteúdo do Questões de Qualidade. Eu sou Anderson Guedes e nesse vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre Pareto. Mais especificamente, eu vou trazer aqui para vocês algumas ideias sobre o gráfico de Pareto. Dentre essas ideias, eu vou mostrar para vocês como construir o gráfico de Pareto e na medida que eu for mostrando para vocês o passo a passo para construir essa ferramenta, vocês vão certamente entender como ela é útil para a nossa rotina. Essa é uma ferramenta que eu pessoalmente gosto bastante dela e esse carinho que eu tenho por essa ferramenta reside principalmente no fato de que ela é muito útil para que a gente consiga identificar o que é importante para ser tratado em determinado momento. Em outras palavras, o Pareto ajuda muito a gente a separar aquilo que naquele momento é relevante para ser tratado daquilo que pode esperar um pouquinho. Enfim, eu acho que eu já estou adiantando aqui muita coisa que a gente vai ver ao longo desse vídeo, então eu vou parar com esse falatório introdutório para a gente ir direto ao ponto, beleza? Então vamos lá. E para a gente começar, eu já vou trazer aqui para vocês o que é o gráfico de Pareto. Conforme eu coloquei aí, o gráfico de Pareto é uma ferramenta de qualidade que ajuda a identificar e priorizar problemas ou causas raízes com base em sua importância relativa. Ainda conforme as ideias que eu coloquei aí no slide, ele se baseia no princípio de Pareto, que de maneira bem simples afirma que quando a gente está lidando com um problema, quando a gente está analisando e buscando resolução para um problema, na análise de causas que a gente realiza, geralmente se constata que a maioria dos efeitos advém de um número limitado de causas. Isso é o que de maneira simples afirma o princípio de Pareto. Eu não vou entrar muito a fundo nesse tema princípio de Pareto, porque eu já trouxe um vídeo aqui para o canal que eu falo justamente desse tema. Eu vou deixar o link dele aqui no card. Depois desse vídeo aqui, você vai lá, assiste ele, e aí você vai ter um complemento legal para entender de maneira geral o que é esse tal Pareto, o que é o gráfico de Pareto, o princípio de Pareto e tudo que puder envolver Pareto nessa vida, beleza? Então é isso, de maneira geral, gráfico de Pareto está aí explicado, princípio de Pareto está aí também algumas ideias para você entender. Agora a gente vai avançar e na próxima tela, que eu já vou avançar, eu vou trazer aqui para vocês uma situação prática para que a gente consiga visualizar a aplicabilidade e ao mesmo tempo a utilidade do gráfico de Pareto para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. A situação é a seguinte, imagine que você fez uma análise em torno de um problema que você está enfrentando e dentro dessa sua análise que busca identificar as causas para esse determinado problema, você identificou, digamos que 20 causas. Algumas dessas causas são mais significativas, outras são menos significativas, mas enfim, estão lá listadas as 20 causas. Diante dessa análise que você realizou, a pergunta que eu faço é: por onde a gente começa a tratar esse número extenso de causas? Para a gente pensar uma resposta para essa questão, eu trouxe aqui dois cenários. Dois cenários que geralmente são cenários reais. Cenário que realmente as pessoas seguem como opção no dia a dia das organizações. O primeiro cenário aponta para tentar resolver todas as causas de maneira simultânea, ou seja, estão lá as 20 causas, a pessoa vai pegar os seus recursos, a sua equipe vai tratar as 20 causas de maneira simultânea, ao mesmo tempo. Essa é uma opção válida? Talvez, mas vamos ver aqui o segundo cenário para ver se ele aponta para um caminho que possa ser mais viável, um caminho mais eficaz, mais eficiente. E esse cenário coloca o seguinte, focar nas poucas causas que ocasionam a maioria dos transtornos. Como eu disse anteriormente, nessa análise e de maneira geral nas análises que todo mundo realiza, quando se trata de buscar causas para determinados problemas, a gente tem algumas causas que são mais significativas e outras menos significativas. E o que significa essa questão de ser significativo quando a gente está tratando de causas? Bom, essa questão de ser significativo aponta para a questão da relevância. Por exemplo, digamos que uma das causas foi responsável por aquele problema ocorrer 35 vezes, e uma das causas foi responsável por esse problema se manifestar somente uma vez. Nesse contexto aí, qual causa seria mais relevante? Aquela que ocasionou o problema 35 vezes ou aquela que ocasionou o problema somente uma vez? Não precisa nem responder, né? Então, voltando aí ao segundo cenário, seria interessante seguir essa opção? Tratar primeiro aquelas causas que ocasionam a maioria dos transtornos, aquelas que fazem o problema ocorrer ou se manifestar muito mais vezes do que outras causas que fazem ele se manifestar apenas algumas vezes perdidas? Se a sua lógica, se o seu intelecto, se a sua intuição aponta para a ideia de que essa segunda opção, esse segundo cenário, é então uma maneira muito mais viável de agir se comparado à primeira, então seu pensamento está bem alinhado com o princípio de Pareto. Isso porque tanto você quanto Pareto entendem que quando a gente age primeiro nessas causas que geram a maioria dos transtornos, a gente tem a possibilidade de ter um ganho grande muito mais rápido se comparado à situação em que a gente age nas causas menos significativas. Isso quer dizer que a opção do primeiro cenário é totalmente inviável? Talvez não. Num cenário onde você tem recursos suficientes para tratar tudo de uma vez, essa ideia, esse cenário aí é válido. Mas se você tem recursos limitados e você quer resultado rápido, agir pelo segundo cenário, agir pelo princípio de Pareto, é o caminho mais viável para você e para sua organização, beleza?
Mais um ponto antes de fechar essa discussão que envolve esses dois cenários aí. Há também pessoas que focam primeiro naquelas causas que são mais fáceis de resolver e deixam as mais complexas por último. Esse também não é um caminho muito saudável se você espera resultado significativo de uma maneira rápida. Isso porque a gente está falando aqui focado em resultado, não simplesmente em resolver coisas. Eu concordo que quando a gente pega essas causas que são mais fáceis de resolver e ataca elas primeiro, a gente vai sim ter uma possibilidade de eliminar causas muito mais rápido. Mas pensa aqui comigo, o seu foco, a sua necessidade é simplesmente resolver essas questões, é simplesmente inibir essas causas ou é ter um resultado significativo rápido? Se você quer resultado significativo rápido, não tem jeito. Não adianta ir pelo caminho mais fácil, resolvendo essas causas pequenas primeiro. Tem que realmente se voltar para aquilo que, apesar de ser complexo, você entende que na medida em que resolve ele, o seu resultado significativo vai vir o quanto antes. Esse é o grande ponto. Agora a gente pode fechar essa questão. E falando um pouco mais sobre a importância do gráfico de Pareto, eu trouxe aqui também 2 pontos para que a gente realmente crie um contexto aqui legal, para que a gente realmente chegue a essa conclusão de que o Pareto é uma ferramenta muito útil, para que a gente possa então passar para o passo a passo, para ver aí como é que a gente constrói essa ferramenta, beleza? Então, o primeiro ponto sobre a importância do Pareto é, ele fornece uma visão gráfica clara do que é prioridade para a gente, ou seja, daquilo que a gente tem que atacar primeiro para conseguir resultados significativos de maneira rápida. Eu já falei aqui um monte de vezes sobre isso, mas é importante ressaltar. A gente usa o Pareto para encontrar aquilo que é prioridade, aquilo que a gente precisa atacar primeiro, para chegar ao resultado significativo de maneira rápida. Então pense bem, não se trata de conseguir qualquer resultado, também não se trata somente de resolver alguma coisinha e inibir uma causa ou outra. Se trata da gente seguir o caminho onde a gente ataca o que é prioridade, para que um resultado importante realmente venha para a gente no menor espaço de tempo possível. O segundo ponto é, ele permite que a gente tome decisões informadas sobre investir tempo e recursos para obter melhorias significativas em menos tempo. Esse segundo ponto complementa de uma maneira bem legal o primeiro, né? Na medida que eu sei o que é prioridade, quais são as causas que estão causando para mim os maiores transtornos, eu posso então tomar uma decisão muito mais assertiva. Eu sei que é ali naquele ponto, naquilo que é realmente importante, que eu vou investir o meu tempo, vou investir meus recursos para ter então, mais uma vez, resultados significativos em menos tempo possível. Agora sim, está explicado o que é o Pareto e está destacada e ressaltada a importância dele. Agora eu vou trazer para vocês o passo a passo de como construir essa ferramenta. Já está aí na tela de vocês, ó. Como fazer. E indo direto ao ponto, o primeiro passo é coletar dados. Digamos que o nosso problema seja a nota de NPS do time de atendimento de voz receptivo. Pois bem, essa nota de NPS está abaixo da meta. Problema grave, precisamos tratar urgentemente. Para eu começar a tratar, eu vou primeiramente monitorar os contatos com avaliação baixa e pontuar quais são as causas da minha nota de NPS está baixa, está fora da meta. Dessa forma, monitorando os contatos, eu vou então coletar diversos dados importantes para que eu então identifique quais são as causas da minha nota de NPS estar baixa. Coletei esses dados, eu vou então agrupar as causas por categorias. Como é que funciona isso? Dentre os contatos monitorados, foram pontuadas diversas causas distintas que justificam a avaliação negativa que a minha equipe está tendo nesse momento. Porém, algumas dessas causas se enquadram na mesma categoria. Por exemplo, a categoria erro. Então, digamos que fulano errou em determinada questão, outro fulano errou em outro ponto, outro fulano errou em outra questão. O que as situações que envolvem essas 3 pessoas têm em comum? Todos eles estão errando alguma coisa. Então, eu posso muito bem pegar todas essas situações e enquadrar na categoria erro. Um ponto a destacar antes de a gente passar para o terceiro passo é: esse agrupamento que a gente faz das causas por categorias é uma ação bem estratégica. Isso porque ela permite que a gente pegue diversas situações distintas e coloque elas na mesma caixinha. Quando a gente for realizar a tratativa, a gente vai tratar a caixinha como um todo. Isso vai permitir que eu consiga inibir diversas situações distintas de uma única vez, muitas vezes com uma única ação. Então façam esse agrupamento porque ele vai permitir que vocês economizem tempo lá na frente. E tempo é um recurso importante quando a gente está lidando com problemas e buscando então resultados decorrentes da solução desses problemas. Continuando aí o percurso para a gente entender como é que se constrói essa ferramenta, né? Como é que se constrói esse gráfico de Pareto, temos aí agora o seguinte passo: conte e ordene. Realize a contagem por categorias de causas e organize estes dados do maior para o menor, do mais comum para o menos comum. Ou seja, basicamente aí eu vou fazer uma organização dessas categorias da maior para a menor.
e fazendo essa organização, eu já vou ter, claro, uma ideia daquilo que causa mais transtorno para mim e aquilo que causa menos transtorno. Colocando ainda em outras palavras, eu vou ter aí uma visão já clara daquilo que é prioridade para eu tratar primeiro e aquilo que eu vou tratar em outro momento. Importante destacar isso, viu? Não é porque uma causa é menos significativa que eu simplesmente vou deixar ela de lado, vou esquecer ela. Eu vou tratar sim, mas só que eu não vou tratar nesse primeiro momento, porque essa causa agora não é prioridade, mas em outro momento ela vai ser. Fiz essa organização, né, esse ordenamento, eu vou ter aí uma tabela ou eu vou ter uma lista de categorias, mas não necessariamente ainda um gráfico de Pareto pronto. Como a própria palavra diz, a gente está falando de um gráfico. E aí no próximo passo eu vou precisar então pegar esses dados que foram organizados, ou em uma lista ou em uma tabela, como eu disse, e vou colocar eles em um gráfico. E aí, como eu falei no passo anterior, esse gráfico também vai precisar estar organizado do maior para o menor. Mas aí, nesse caso, a gente vai ter colunas, né? Ele vai precisar organizar as colunas da maior para a menor. Uma informação que já deve ser clara para você, principalmente se você entender como é o funcionamento dos gráficos, é que a altura das barras vai estar ligada à frequência de ocorrência daquela determinada categoria que está relacionada àquela determinada barra. Então, é até óbvio, mas a barra mais alta representa aquela categoria que tem uma maior frequência, aquela mais significativa, como a gente disse, ou aquela que traz os maiores transtornos para a gente. Aí, por outro lado, a gente entende que aquela coluna menor, ela é a menos frequente, a menos significativa, aquela que traz menos transtorno. Organizado então o seu gráfico, está pronto o seu gráfico de Pareto, não é isso? Não. O gráfico de Pareto, ele tem uma característica que é marcante, que é a característica de ter uma linha cumulativa. E essa linha cumulativa mostra a porcentagem acumulada da frequência total. Essa linha cumulativa a gente também chama de linha de Pareto. E aí, basicamente, ela perpassa todas as colunas e na medida em que ela vai passando por uma coluna, ela vai mostrando a porcentagem acumulada relacionada à frequência que aquela causa representa. Então, digamos que passou pela primeira coluna, tem lá 5%, pela segunda coluna está 15%, na segunda 20%, na terceira e assim por diante até completar os 100%. É preciso haver essa linha cumulativa no gráfico de Pareto. Se ela não existe, você tem simplesmente um gráfico comum. Você tem qualquer outra coisa que não seja o gráfico de Pareto. Ressalto mais uma vez, para ser um gráfico de Pareto, tem que ter todas essas características. Bom, essa linha cumulativa ajuda a identificar o ponto em que as categorias mais importantes começam a predominar. Então, é um elemento que ajuda também a gente visualizar questões importantes dentro da nossa ferramenta. Fez tudo isso, você está com o seu gráfico de Pareto pronto. Agora é só fazer a visualização e tomar suas decisões, voltar os seus recursos para aquilo que é realmente importante, para, mais uma vez, você conseguir resultados importantes, resultados significativos no menor tempo possível. É para isso, principalmente, que o gráfico de Pareto serve. Use e abuse da ferramenta e extraia o melhor que ela pode oferecer para vocês, beleza? Então é isso, com esse passo aí, que é o último passo na construção da ferramenta, eu vou encerrando aqui o nosso vídeo. Só lembrando, né? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você receber sempre os vídeos novos que eu trouxe aqui para o canal. Não deixe de comentar se você tiver alguma dúvida, se quiser acrescentar alguma coisa. Não esquece também de curtir esse vídeo e compartilhar ele com alguém que você acha que precisa conhecer essa ferramenta e extrair o melhor que ela pode oferecer. Tá aí também minhas redes sociais, se quiser dar um oi, quiser trocar uma ideia, vai lá que vai ser bem legal também. Então é isso, fecha aqui o vídeo de hoje, vai acompanhando aí o canal que ainda tem muito conteúdo relevante para eu trazer para vocês. Até a próxima, boas análises, bons resultados aí para vocês. Até mais.